Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de você teria. E esse vídeo foi sugerido pelo Everton, meu grande amigo Everton. Abração. E vamos falar, obviamente, do Chevrolet Monza. Pois é, o Monza, cara, o Monza é um carro injustiçado, na minha opinião, pelo menos. Assim, é um carro extremamente injustiçado. Eu já tive e, putz, eu adorava o meu Monza. Meus pais também já tiveram um Monza. Meu pai, inclusive, teve um Monza Turbo. Pois é. A origem do Monza, o Monza foi um projeto global da Chevrolet. Foi o primeiro, assim, vamos dizer, projeto global, e ele era o carro J. Esse era o nome do projeto, J-Car. E para entender o Monza, a gente precisa olhar o mapa mundi ali no início dos anos 80. Né? Então a GM precisava de um carro global para enfrentar a crise do petróleo e a invasão dos carros japoneses em vários mercados. No Brasil, obviamente, a gente estava fechado ainda, não tinha importação, não tinha nada, mas o Brasil era um país estratégico para a Chevrolet, para a GM, né, na época. E foi assim que nasceu o projeto J-Car. Na Alemanha, o Monza era o Opel Ascona C. Nos Estados Unidos, ele era o Chevrolet Cavalier e o Cadillac Cimarron. Engraçado, o Cadillac eu nunca tinha ouvido. Na Inglaterra era o Vauxhall Cavalier, e na Austrália era o Holden Camira. E no Brasil, em abril de 1982, ele desembarcou como Chevrolet Monza. E o Monza foi o divisor de águas da Chevrolet, não só no mundo, mas no Brasil, tá? Porque antes a Chevrolet tinha ali tinha o Chevette, né, que era um carro de entrada e era o carro pequeno, e a Barca e Beberrona, né, enfim, o Beberrão Opala. E tinha um abismo gigantesco ali, um gap entre os dois carros. E o Monza chegou exatamente para preencher esse espaço. Né, com modernidade, trazendo um motor transversal, com tração dianteira e uma suspensão muito mais moderna. E ele foi responsável por atualizar a imagem da Chevrolet no Brasil. O Monza ele conseguiu um feito inédito, tá? Que parece impossível hoje. Né? Imagina na década de 80. Ele foi o carro médio e era um carro caro, tá? O Monza era um carro de luxo para a época. E ele foi o carro mais vendido do Brasil por 3 anos consecutivos: 84, 85 e 86. E ele desbancou o Fusca e segurou a ascensão do Gol, né? Porque o Gol foi lançado ali em 1980 e estava indo e tal, mas o Monza foi o carro mais vendido nesses 3 anos. Depois foi o Gol, e aí o Gol foi 20 e tantos anos o carro mais vendido do Brasil. Mas imagina hoje, seria mais ou menos como um Corolla vendendo mais do que HB20 e Polo. Né? Então, assim, é surreal. E foi exatamente isso que o Monza fez na época. Ao longo da produção, de 1982 a 1996, o Monza emplacou 857.279 unidades no Brasil. Ele foi um carro tão bem sucedido que ele era para ter sido substituído pelo Vectra A, na época, que o Vectra A veio importado, né? Mas ele conviveu com o Vectra A por 3 anos, de 93 a 96. E ele realmente, quando ele saiu de linha, ele ainda vendia bem, vendia mais do que o Vectra, e ele saiu de linha só para dar lugar ao Vectra B, que aí começou a ser fabricado no Brasil. E aí não tinha espaço para fabricar o Monza e o Vectra. O início do Monza ali também foi em 1982, foi meio complexo porque o Monza, quando ele foi lançado na versão hatch 1.6. E assim, ele fez um baita de um sucesso pelo design, pela modernidade do projeto, mas ele tinha um motor 1.6 muito fraco. Eu vou passar os dados aqui para vocês, mas um carro que pesava 1 tonelada com motor 1.6 não deu certo. E a GM, obviamente, sabia disso, mas o motor 1.8 não ficou pronto a tempo do lançamento. E o Monza Manco, enfim, durou pouco, porque o 1.8 chegou logo depois. Mas a gente ainda teve algumas versões. Ele foi lançado hatch 1.6 e ainda tivemos algumas versões do sedã 1.6. O sedã veio em 1984. Mas o que revolucionou mesmo a tecnologia, vamos dizer assim, o que revolucionou o projeto Monza
foi em 1990 o Monza Classic SE 500EF, o tamanho do carro, do nome. E ele foi o primeiro Chevrolet brasileiro, o primeiro Chevrolet nacional com injeção eletrônica. Era uma Bosch Legetronic analógica, né? Analógica para não falar burra. E o nome do modelo, né, o 500EF, foi uma homenagem para a vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis em 1989. E esse carro, assim, ele era o luxo do luxo da época, né? Então, ele tinha computador de bordo, tinha banco de couro, tinha um desempenho esportivo. Estamos falando de um Monza, um sedã de luxo. Mostrando que o Monza ali tinha algum fôlego contra o Santana 2.0, que estava vindo também para matar todo mundo, né? E o 500F é muito legal mesmo. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, e ele foi um carro de tiragem limitada. Se eu não me engano, foram 500 carros só que foram feitos. E aí o Monza efetivamente injetado veio em 1991, quando teve o facelift. O modelo que eu escolhi para esse vídeo especificamente, assim, foi o auge da maturidade do Monza, vamos dizer assim, né? Foi o Tubarão, né? Que é o Monza. Eu peguei aqui um modelo 1994 GLS 2.0, que era assim o auge do auge. Tinha o Classic, né? Mas o Classic era um carro muito caro. Então, assim, o GLS era o carro, foi um dos Monzas mais vendidos porque era um carro de luxo, um carro com um motor mais forte, né, uma mecânica legal, e que era o que acabou vendendo mais. Como eu falei, a reestilização veio em 1991, e aí chamado de Monza Tubarão, né, inspirada no Ômega europeu. E o GLS 94 era o filé mignon da linha. Ele tinha um motor ali 2.0 EFI, com injeção eletrônica, monoponto, e mais moderno e muito mais estável, né, do que a versão do 500EF. Freio a disco nas 4 rodas, era um opcional, mas que saía bastante, e um conforto de rodagem assim, que virou referência. Como sempre, eu trago alguma. Óbvio, né, gente? Lembrando que isso aqui é pesquisa de internet, tá? Mas eu pesquiso fóruns, eu pesquiso revistas renomadas que eu não vou falar. Eu pesquiso em vários sites, tá? Em alguns blogs, enfim, para pegar, por exemplo, dores e amores dos donos, né? Então, assim, defeitos crônicos relatados por donos de Monza atualmente, tá? Problema estrutural na parede corta-fogo. Ela trinca atrás da caixa de direção perto do hidrovácuo. E aí, se o pedal do freio afundar muito estranho, a direção está lá, fuja, porque a parede corta-fogo está trincada. Eu não fazia ideia disso daí, tá? De verdade. Mas interessante, né? Uma outra coisa que eu também não sabia, a fixação do eixo traseiro na carroceria acaba ali, tem a fadiga do material, né? E acaba rasgando o metal. E aí é um reparo de funilaria relativamente complexo, que você tem que fazer, refazer a parte da carroceria onde o eixo é fixado. Olha que loucura. A injeção EFI Multec 700. O módulo de ignição queima com muita facilidade se não for de marca boa, o Delphi, que era o original, e se não tiver pasta térmica. O carro apaga do nada e não liga mais. Pois é, isso é uma coisa dos Opalas também, que a caixinha de ignição, a ideal é a Bosch, e assim, você acha tipo Bosch, vocês já entenderam, né? E outro defeito, assim, outra reclamação recorrente é ferrugem na base do para-brisa, ali na churrasqueira, que o acúmulo de folha, de sujeira, enfim, entope as calhas e acaba apodrecendo, né? Entope os dutos, né? E aí ali acaba apodrecendo, criando uma goteira no pé do motorista. E eu achando que isso fosse só problema do Chevette. Enfim, mas também o pessoal fala muito que assim, é um sofá sobre rodas. O conforto acústico, a maciez da suspensão, o motor família 2, obviamente, né, que tem um torque legal em baixa rotação e que faz o carro parecer um carro leve no trânsito urbano, assim, que navega no asfalto, né? E realmente, assim, o Monza era um baita carro, cara.
Eu de verdade, assim, eu não entendo por que que o Monza não pega preço, por que que o mercado não gosta de Monza. Ah, em 1994, que é o ano que eu trouxe aqui, o modelo que eu escolhi, né, a gente tinha o Santana GLS 2.0, que era um carro mais robusto, vamos dizer assim, né, mecanicamente, porque ele tinha um motor AP 2.0, que é um motor que foi muito mais cultuado do que o Família 2. Ele tinha um câmbio muito mais preciso, o câmbio da Volkswagen é muito bom, mas ele era muito duro e o acabamento dele tinha muito plástico, não era um acabamento tão bom quanto o do Monza. Em compensação, a gente também tinha o irmão rico do Santana, né? Ou Santana de Terno, que era o Versailles Guia 2.0. Ele tinha um design ali meio polêmico, mas o conteúdo dele, o acabamento Ford da época, enfim, era um carro auto-latina, né? Então era basicamente um Santana com o acabamento da Ford e ali umas lanternas meio esquisitas. E a gente também tinha o Tempra Ouro 2.0, que era o rival mais moderno de todos. Ele tinha um design maravilhoso, né? Um design italiano, um motor girador ali, 16 válvulas, mas a manutenção, e foi o primeiro 16 válvulas do Brasil, mas a manutenção era um pouco mais complexa e vamos dizer que a parte elétrica do Tempra é temperamental, né? Temperamental. A vantagem do Monza no mercado, né, frente aos concorrentes, era um equilíbrio. Ele não era um carro tão moderno quanto o Tempra, nem tão robusto quanto um Santana, mas ele era muito mais confortável do que os dois e tinha uma manutenção relativamente barata para a categoria do carro. Então é um carro que tem uma manutenção simples para uma categoria de carro de luxo. Estamos falando década de 90, né? Foi ali quando começaram as importações, aí quando começou a vir BMW, Mercedes e tal, aí mudou bastante este mercado de carros luxuosos. Bom, falando um pouquinho aqui sobre dados técnicos, o início do Monza ali, que era o Monza Hatch 1.6 em 1982, o motor dele tinha 73 cavalos com 12,3 kg de torque. O 0 a 100 em 16,1 segundos com máxima de 150 km por hora. Então, assim, era um carro lento, né, para tudo que prometia. O primeiro Monza injetado, que foi o SE 500EF, em 1990, ele já veio ele já tinha ali o motor, né, família 2, com 116 cavalos, uma injeção analógica, né, vamos assim dizer. Ele tinha 17,8 kg de torque e fazia 10,8 no 0 a 100, o que era um número bem legal para um sedã de 1990. A velocidade máxima dele era de 173 km por hora e ele pesava 1.130 quilos. E a versão escolhida, que era o Monza GLS EFI 1994, ele tinha 110 cavalos com 16,6 kg de torque a 3.200 RPM. Então é uma rotação relativamente baixa para o torque máximo. Obviamente o motor família 2 ele fazia 0 a 100 em 11,5 segundos, o que ainda era um bom número para um sedã familiar de luxo. Velocidade máxima dele de 169 km por hora. E aí, assim, consumo de Chevrolet, né? Reza a lenda que ele fazia 8,9 na cidade, 12,4 na estrada. Eu tive Monza só carburado, e o meu Monza fazia na cidade ali uns 7 no máximo, e na estrada chegava uns 10, 11, assim. O Monza ele tinha 4,49 metros de comprimento. Eu sempre uso de referência o Corolla atual, que tem 4,63. Então, assim, ele era 14 centímetros mais curto só do que o Corolla. E ele tinha 1,66 m de largura, o Corolla tem 1,78 m, então ele é 12 centímetros mais estreito. O porta-malas do Monza, 407 litros do Tubarão. O outro modelo acho que era maior. E ele pesava 1.125 quilos. E assim, eu adoro o Monza. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu trouxe alguns anúncios. Então, esse foi o GLS, nesse site de lasanha, tá, gente? Esse foi o GLS 1996, mais caro que eu achei. Então, o Tubarão GLS mais caro que eu achei foi esse aqui por R$ 42.900. É um carro completaço. Eu gosto dessa geração do Monza. Eu ainda sou mais os Monza quadrado, né? As primeiras gerações. Mas eu gosto dessa geração também. Eu acho muito legal.
E é engraçado assim, se você analisar até aqui, né, e até o Paralama, é o mesmo carro, né? Então, assim, as portas, até a maçaneta, esse detalhe aqui, é o mesmo carro. Né? Aí depois mudou a traseira e mudou a frente. E esse aqui, a minha sensação é de que a frente é mais caída, né? Tipo, o caimento da frente é um pouco mais acentuado do que a versão anterior. E aí mudou, acho que paralama, mudou capô, mudou tudo. Esse aqui tá extremamente original, né? Um GLS. Enfim, é um carro bem legal. Esse interior é extremamente confortável. Motorzão 2.0 OHC. E esse foi o mais barato que eu achei, GLS, 1996 também. O cara pede 12 mil reais, a FIP é 10. Até as fotos são baratas, porque não dá pra ver nada direito. Tá com umas rodas horríveis, me parece aro 13, assim, muito feio. Tá com, obviamente aqui precisa de uma pintura, enfim, é um carro que precisa de dono, precisa de trato, mas assim, olha esse interior, como é que tá? Impecável, impecável. Óbvio, tem um rasgadinho aqui, outro ali, mas assim, olha esses bancos de veludo, esse banco é extremamente confortável. E assim, você pode ter um carro familiar, espaçoso, que anda bem, muito confortável, por 12 mil reais. Será que não vale a pena? Na minha opinião, vale. A não ser que aí você começa a ver essas cagadas aqui, assim, enfim, aí você já fica com o pé atrás, né? Não tinha visto. Lembrando que eu não vejo os anúncios antes, tá, gente? Eu olho a primeira foto ali, vejo o preço e acabou. A mesma coisa esse aqui, ó. Esse aqui é o Classic dessa geração, tá? Esse é um 9293. E esse era um Monza efetivamente o mais luxuoso de todos. O cara pede 70 mil reais. Deixa eu ver, a FIP é 16. Esse aqui ainda é automático, mas olha o luxo que era este carro. Lembrando que assim, em 1992, esse aqui é o modelo 93, o Opala tinha saído de linha e estava chegando e já tinha chegado o Ômega, né? Então, para substituir o Opala. Mas o Monza ainda era o hatch médio, tá? O Chevette era o hatch compacto, né? O Monza era o hatch médio e o Ômega, nesse ano, o Ômega era o sedã. O hatch, olha eu falando bobagem. O Chevette era o sedã compacto, o Monza era o sedã médio e o Ômega chegou como o sedã grande, né? De grande porte. Então, assim, o Monza tinha versões, ele tinha desde a SL, que era mais basicaça, focada em táxi, até o Classic, que era top, top, top das galáxias aqui. Esse aqui está impecável. Não sei se vale 70 mil reais, tá? De verdade, não sei se vale. Mas esse aqui está impecável. Bom, o motorzão aqui não tem muito o que falar. Tamanho desse porta-mala é bem legal. As rodas originais, enfim, esse carro está excelente, em excelente estado de conservação. Todos os acabamentos aqui inferiores, né, essas saias laterais, que isso aqui, gente, até essa tampinha aqui, ó, putz, isso aqui para quebrar na hora de botar o macaco, a galera que não faz com calma, vamos dizer assim, né? Enfim. Tá aí, é um excelente carro e o Monza também saiu com o painel digital. Pois é, esse painel digital saiu no Monza Classic, no Cadete GSI e no Ômega CD. E acho que o Diamond também chegou a sair depois com essa versão. Não lembro agora se o Diamond, mas o Ômega também tinha. E eu acho que a Suprema também tinha. Boa pergunta, hein? Mas o Monza Classic saiu com esse painel digital. Este é um automático. E assim, era o luxo do luxo da época. Mas é engraçado que você vê que o luxo do luxo não tinha bancos de couro, né? Porque na época não era comum bancos de couro. Era o banco de veludo era o banco mais luxuoso, efetivamente, mais desejado. Aqui dá para ver que tem até a regulagem de altura do farol por dentro do carro. Né? Então, assim, isso daqui na época era um negócio do outro mundo. Este painel é muito legal. Eu sei que é mais uma coisa para dar problema, enfim, mas é muito, muito, muito legal. Esse aqui tá com 91 quilômetros. Cara, que Monza bacana. Olha só. Com o toca-fitas original Chevrolet. O meu tinha, não lembro qual que o meu tinha. O meu depois a gente colocou um. O meu tinha acho que um São Francisco.
Depois eu coloquei um toca-fitas da Pioneer. E aí depois, eu acho que ele tava com toca-fitas da Pioneer quando eu vendi. E o outro Monza que meu pai teve, o vermelho turbo, tinha um Bosch Rio de Janeiro, que era assim o All Blaster também. Mas tá aí, que legal, hein, gente? Eu adoro esse painel, ó, o computador de bordo. Que legal. Um câmbio automático de 3 marchas, que assim, o carro já não era muito rápido com esse 3 marchas, então, vixe. Mas olha o conforto disso aqui. E parece que nunca sentaram nesses bancos, né? Que legal. E este é o famosíssimo 500EF. Pois é. Esse é um 1990, obviamente. R$ 70.000 é a pedida, não tem FIP, é a versão especial. E ele era o Classic, né? Que era o carro de luxo. Tá? Então, assim, mudava aqui o borrachão lateral aqui, que era inteiriço e até o final. O para-choque, as borrachas, enfim, o acabamento aqui embaixo, era tudo, ao invés do preto, era cinza no Classic, né? Retrovisores da cor do carro. Muito legal. E o 500EF teve um aerofóliozinho aqui atrás, além da faixa dourada escrito 500EF na lateral. O Classic dessa época, ele tinha... As lanternas eram diferentes, a lanterna era lisa, com esse monte de listrinha aqui, e ele tinha este aplique aqui no meio, perto da placa. Olha só, que legal. Ele tá impecável esse carro, olha isso. Muito, muito legal. É verdade, também não tinha o friso cromadinho aqui no para-choque. Putz, é muito legal. Eu adoro este carro. É demais. Os bancos de couro, o 500F saiu com banco de couro, toca-fitas original, computador de bordo, enfim. Era um baita de um carro, gente. Baita, cara. Mas dá pra ver que tem uns aqui, né? Mas cara, que legal. Este carro está em perfeito estado de conservação. O cara pede R$ 70.000. É uma mecânica. O motor e afins é ok, é confiável, é simples, mas essa injeção é problemática, não tem jeito. E dá pra ver que foi um carro meio, né, assim, ele tava com a placa cinza de Curitiba, mas placa L era do Rio. Então, assim, foi um carro relativamente bem rodado. Ele está à venda em, deixa eu ver, São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Este aqui foi o primeiro Classic lançado. Então dá pra ver, assim, a principal diferença, né? A grade dianteira e aqui embaixo que não tem o acabamento. Quer ver? Deixa eu pegar a primeira foto aqui, uma das primeiras. Essa aqui me dá. Tá vendo que aqui ele tem um acabamento embaixo do para-choque, né? Isso aqui é um plástico que fica por cima da lataria, por cima deste metal aqui. Isso aqui eles pedem R$ 50.000. O primeiro Classic realmente era 1.8. Esse é 1986. E na época a Chevrolet lançou os tops de linha, tinham a opção de sair blusa. Tanto que o Opala Diplomata tinha a opção também de sair blusa, que é essa pintura em 2 tons. A parte de cima do carro num tom mais escuro e a parte de baixo num tom mais claro. O Classic nessa época também não tinha ainda o borrachão inteiriço, ele era exatamente igual o SLE, só que era tudo em cinza, né? Tá aí, é uma versão difícil de achar, os Classics dessa primeira geração, mas é um carro bem legal, um carro bem bonito. Esse acabamento do Sai Blues aqui é muito legal. Eu não lembro, eu acho que a lanterna também era dessa forma, não tinha aquele aplique aqui ainda. Tá aí, um belo de um exemplar de um Classic de primeira geração. Esses bancos, a roda também acho que era essa mesmo. Muito legal esses carros. Mas é curioso que você quase não vê Monza com placa preta, né? Eu acho que eu trouxe 2 Classic ou é o mesmo, se bobear, hein? Não, é outro Classic só. R$ 80.000. Não vale, cara. Me leva a mal, mas não vale. 31.600 quilômetros rodados, blá blá blá, enfim. E aqui eu trouxe um Monza Hatch 1.6 de primeira geração. Adquirido pela família em 1985 e desde então utilizado com moderação. Rádio de época, teto solar de época, instalado na concessionária, diversas peças novas e originais, com caixas guardadas, lanternas
Grade, lanterna, barbatana, luz de cortesia, papapá. Algumas acompanham o carro. Motor liso, feito manutenção de segurança, papapá, papapá. Na garantia, a placa Mercosul e a placa amarela também vai junto. Pena que não tá com a placa preta, né? Porque, pô, mais do que merecido. Os piscas não eram brancos, foram trocados, ok. Mas, assim, a grade tá certa, e essa grade, né, era dos primeiros, efetivamente. Tá aí. Se eu não me engano, a lanterna dessa época não tinha o pisca laranja, ela era todinha vermelha em até 84. Acho que o Monza 85 que teve os piscas amarelos. Ou 85 ou 86, tá? Mas o original desse carro seria tudo vermelho. E eu acho muito legal, né? Essa época. Não sei pra quem, mas eu acho legal. Puta, esse volante aqui podia ter. Ele só poderia estar com o volante original, mas é difícil de achar. Na época, as concessionárias instalavam uns acessórios assim, que não era de fábrica, mas era um acessório vendido na concessionária, igual um teto solar, né? Então, a galera, o teto solar era por cima mesmo, por fora, faz o recorte aí, bota o negócio ali e já era. Muito legal. 1983, papapá, só abre o teto com o motor ligado e acionado. E acionando a válvula. Que legal, gente. Isso eu nunca tinha visto. Deve ser o quê? A vácuo? Você puxa a alavanca e o teto vai para trás? Que interessante isso. Isso aqui eu nunca tinha visto. Bem legal. Tá aí, o motorzinho 1.6. Mesma cara, né, de todos. Ele não tinha contagiros no painel, era um painelzinho bem simplinho. Que legal, gente. Que carro bem bacana. Né? Tudo aqui, todo documentado, Mesbla Veículos. Mas tá aí, R$ 23.000, um Monza de primeira geração hatch 1.6. Mas e aí, gente? Sabendo que ele foi o carro mais vendido do Brasil por alguns anos, mostrou para o brasileiro, né, o que era conforto. Você teria um Monza hoje? Eu vou falar que eu, Márcio, teria. Fácil. Já tive, né? E teria de novo, com toda certeza, eu teria um Monza. Mas e você? Teria um Monza? Fala para mim aqui nos comentários. Deixa seu like, isso me ajuda bastante, ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas que não seguem o canal ainda. Siga o canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos. E é isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.